Bom, nós estamos aí na reta final. Hoje a gente ainda continua falando da educação brasileira no Brasil 3, né? Escola, educação, sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho da educação brasileira nos anos de 1980, né? Então não está distante de cada um de nós, né? Logo aí, não faz muito tempo, né? E a gente traz uma foto da educação infantil aí, de uma escolinha, né, com os formandos de 1982, para a gente relembrar, talvez até mesmo, a nossa passagem por essa educação infantil, ou pela passagem dos nossos filhos pela educação infantil e tudo mais, né? Se bem que, por exemplo, na minha época, eu não tinha aí escola de educação infantil, né? Não se tinha essa prática de logo cedo enviar a criança já para a escola, para ela começar a se socializar, né? Um dos grandes objetivos da escola, além de transferir a educação, né, o conhecimento, é também o ponto principal da socialização, né? Da criança começar a se socializar, a começar a interagir com outras crianças, perceber que o mundo não é só dela, que existem outras pessoas repartindo o mundo com ela, né? Que ela não é dona da verdade. Tá? Então, a escola, ela vem justamente para engrandecer tudo isso, tá? E nos anos de 1980, a gente tem um grande problema, nós temos aí uma grande ausência de projetos em educação, né? Como sempre vem acontecendo de ano para ano, passando de gestão para gestão, a gente percebe aí a grande ausência de projetos em educação, né? Investimentos em educação, projetos em educação. Tá? Quando nós falamos projetos em educação, nós estamos abrindo aí uma grande porta, uma grande janela para a criatividade das pessoas. Então, quando a gente fala em projeto, nós necessitamos realmente de uma dedicação nesse projeto, de uma interação nesses projetos, né? De uma entrega nesse projeto. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não gostam muito de participar, justamente porque tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um envolvimento muito grande, né? Então, quando você, por exemplo, a turma de vocês, a turma de pedagogia, né? É uma turma, ou é um curso, digamos assim, não uma turma, mas um curso, onde você, durante todo o curso, você precisa envolver as pessoas em vários projetos, tá? Até porque daqui a pouco você vai estar lidando com pessoas, você vai estar lidando com crianças e você precisa ser criativo em tudo isso, você precisa ter projetos, você a cada dia é uma coisa diferente que exige demais de você, né? Não é como eu chegar aqui, por exemplo, em sala de aula e começar a discursar um determinado assunto. Isso é teoria, né? Quando você for para uma sala de aula, por exemplo, de crianças, né? Você não vai estar passando para ele teoria, você vai estar passando para ele a prática, né? Então você vai começar a educar aquela criança, você vai começar a socialização àquela criança de maneira que ela tenha que se interagir. E para isso você vai usar métodos, você vai usar formas, né? Você vai usar projetos, você vai usar de criatividade. Enfim, você vai usar de uma série de artimanhas e artifícios que ao longo do seu curso você foi aprendendo. Então, por isso que nós temos uma grande dificuldade de termos projetos, porque o projeto ele tem que envolver pessoas, e o envolver pessoas vem junto à responsabilidade, né? Então, tem gente que não gosta de assumir responsabilidade, não quer saber de responsabilidade. Aí você tem uma grande dificuldade, além daquela situação de que eu não preciso investir muito nisso, porque não há interesse de eu fazer tudo isso, né? Então, a partir de 1974, teve início no país um longo período que ficou conhecido como período de transição, o período de declínio da ditadura ou
a abertura política lenta, gradual e controlada. Então, nós estávamos saindo de uma ditadura, nós estávamos saindo de um período em que nós não poderíamos, né, não podíamos usar da nossa criatividade, a gente não podia dar opinião, a gente não podia expressar aquilo que realmente a gente estava sentindo, a gente não podia mostrar o que estava de errado, né, sem querer dizer, olha, você erra, você isso, você aquilo, mas dizer, esse não é o caminho a ser seguido. Então, todas as vezes que você tem um período de transição, por exemplo, as coisas costumam dar uma travada. Você pode reparar que, ao final de 4 anos, sempre na mudança de um governo para o outro, você tem um ano aí, basicamente, de tranquilidade, um ano meio moroso, um ano meio passivo, né? Porque é onde os governantes, né, eles estão recebendo um governo, eles estão analisando, eles estão verificando tudo aquilo que aconteceu, de que forma foi feito, como foi feito, para que eles possam projetar aí os próximos anos. Então, basicamente, em 4 anos, nós temos só 2 em que realmente acontece alguma coisa, né? O primeiro ano é porque é a transição e o último ano porque é o ano em que se preparam para as novas eleições. Então, basicamente, a gente fica ali simplesmente com 2 anos, efetivamente, que se faça alguma coisa, né? Então, uma negociação, uma transação negociável pelos notáveis do regime, por militares e por setores das velhas lideranças, interessadas na continuidade e não na ruptura. Então, nessa transição, né, nesse declínio aí da ditadura, digamos assim, numa abertura política de forma lenta, gradual e também controlada, as pessoas que ainda estavam enraizadas no governo, né, chamado aí os notáveis do regime, né, eles estão interessados em que exista uma continuidade e não que realmente exista a mudança, a ruptura de tudo isso. Eles querem continuar, mesmo que de uma forma ali disfarçada, eles querem continuar ali com a ditadura, eles querem continuar com com um governo controlado e tudo mais, tá? Então, uma política aí controlada pelos donos do poder, né? Por quê? Porque as pessoas que estão lá em cima, eles detêm o poder, né? Nós também sabemos que eleição, de eleição para eleição, né, de governo para governo, algumas pessoas acabam perpetuando ali. Por isso que é necessário em que a gente realmente exerça o voto, seja no candidato A, B ou C, não importa, né? Você tem que exercer o seu direito de cidadão e tem o direito de ir lá e votar em alguém que você acha que merece a sua confiança e tudo mais, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou votar naquele candidato porque ele vai perder, então eu vou votar naquele. E isso não se deve. Isso não se deve fazer, né? Você tem que votar naquela pessoa que você acha que é a pessoa que você confia, que vai fazer alguma coisa, independente se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Muitas vezes um candidato perde justamente por causa disso, né? Que todo mundo fala, ele é pequenininho, aquela coisa toda. Então, não importa o candidato, importa a sua opinião. E aí, quando nós exercemos aí o nosso direito de cidadão, muitas vezes a gente acaba tirando o dono do poder, né? Porque tem gente que perpetua ali e acaba sendo dono daquilo ali, né? A gente vê pelas eleições aí, gente que já está há 20, 30 anos lá, tá? Então, no início dos anos 80, foi quando começou a ser marcado por intensas mobilizações e também greves em São Paulo e também por um quadro altamente repressivo. Essas mobilizações, essas greves, elas tiveram um início muito intenso aqui na região do ABC, por incrível que pareça, aqui em São Bernardo, né? Foi na época em que começou a surgir aí o Sindicato dos Metalúrgicos, começou a surgir o Lula, começaram a surgir grandes lideranças e
essas pessoas, essas lideranças realmente começaram a enfrentar aí, digamos assim, o governo, né? Enfrentar aí os donos do poder e começaram a não pedir, mas a exigir, né? Que houvesse um pouco mais de liberdade para as pessoas, liberdade no trabalho, né? O trabalho era muito repressivo, tal, aquela coisa toda. Então, eles começaram a fazer grandes mobilizações e grandes greves, né? Todo mundo lembra de uma grande greve que teve aqui no ABC, na época de Lula, que foi aqui no estádio 1º de Maio, né? Que realmente aquilo sim foi uma greve geral, né? Houve uma paralisação muito intensa, né? E que dali o Lula saiu preso, né? Ele foi detido para esclarecimentos e tudo mais, né? Embora a ditadura estava acabando, né? Estava começando a ter um pouco mais de liberdade, até porque houve uma grande mobilização de greve, né? Mas, em contrapartida, também houve um quadro altamente repressivo, né? A polícia partiu para cima, tal, aquela coisa toda, justamente por causa de todo o envolvimento. Mas aí começa-se a ter aí uma grande liberdade, tá? Em 1981 ocorre a fundação da ANDES, a Associação Nacional de Professores do Ensino Superior, e ela nasceu da união das associações docentes das universidades, principalmente públicas e comunitárias. Então, também, os professores do ensino superior começam a sentir também a necessidade de começarem a se organizar, né? Então, você percebe que as classes trabalhadoras, sejam elas de chão de fábrica, ou sejam elas culturais, intelectuais, não importa, elas começam aí a se organizar para que elas possam começar a, a cuidar da sua classe social, né? A perceber que, nossa, a nossa classe está desta forma, está assim, né? Ela está sendo muito prejudicada, ela está sendo muito menosprezada, ninguém olha para a nossa classe social, ninguém dá importância para aquilo que eu faço. Então começa-se aí a ter uma organização de todas essas classes, né? Claro que, mediante todas essas manifestações, né, essas organizações, digamos assim, né, a polícia repreendeu aí através de bombas, né, é, em determinados locais, né, em determinadas sedes, em determinadas situações, como, por exemplo, a OAB e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E do ponto de vista econômico, os anos 80, ele foi chamado de uma década perdida, né? Foi uma década em que não houve basicamente nada em termos de crescimento, né? Por isso que se fala aí numa década perdida. Claro, você vem de uma repressão, né? Você vem de uma represália, você vem de momentos de ditadura militar, começa-se a ter ali uma mudança em todo o governo, nas pessoas, no pensamento, no envolvimento das pessoas, né? Na criação de várias instituições, as pessoas começam já a mostrar a sua cara, já começam a deixar de ter medo de dizer, olha, é isso aqui que eu defendo, é desta forma que eu defendo e tudo mais. Então, você tem aí uma década perdida até que tudo isso possa ter sido regulamentado, digamos assim, né? Ter sido acertado, ter sido aceito, ter sido compreendido por todas as pessoas, tá? Aí nós temos o início também da restauração do quadro institucional, tá? Em 1987, forma-se o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, o qual teve um papel decisivo no processo constituinte e na elaboração dos artigos relativos à educação na Carta Constitucional de 1988.
O lançamento do fórum foi acompanhado de um manifesto em defesa da escola pública e também gratuita. O fórum demandou um projeto de educação como um todo e não apenas reformas no sistema escolar. Então, na elaboração do início da nova Constituição, né, formou-se aí um fórum, né, e nesse fórum foram elencados vários artigos, digamos assim, vários pedidos, né, um manifesto, vamos chamar aí de manifesto, para a gente poder entender, né, em defesa da escola pública e também da escola gratuita. Né. A partir desse período, a escola ela começou a deixar de ter uma importância, né? Ela já começou a ser largada, aquele período que começou a escola a ficar a ser largada, a escola pública a ser largada, né? Então, eles queriam fazer uma grande reforma e um grande projeto de reforma no sistema escolar. Então, a partir dessa Carta de Constitucional de 1988, as lideranças, né, o pessoal envolvido com a escola pública, envolvido com a educação, eles fazem aí, solicitam um projeto, não por partes, claro, mas o todo do sistema escolar, uma reforma no sistema escolar público, né? E, através da Constituição de 1988, apresentou aí alguns avanços daquilo que foi pedido, né? Então, quais foram os avanços aí? Primeiro, ampliação da liberdade individual. Então, se pediu aí a liberdade individual. Então, a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade de uma outra pessoa, né? Então, a minha liberdade termina onde começa a sua termina onde começa a minha. Mas eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressar aquilo que eu estou pensando, de que forma que eu estou pensando. Quando nós falamos de liberdade individual, de liberdade de expressão, eu não preciso ser arrogante, eu não preciso atirar em ninguém, eu não preciso atirar uma pedra, eu não preciso esfaquear, não preciso matar ninguém, né? A liberdade de expressão, você simplesmente você coloca a sua liberdade. E a outra pessoa que está escutando, ela precisa ter esta empatia de pelo menos escutar. Ela pode não concordar, mas ela pode escutar, né? Não custa a ela escutar o que a pessoa está dizendo. Eu posso colocar um monte de coisa aqui para vocês, podem não concordar comigo, mas vocês escutaram. E eu tenho que ter a capacidade de escutar vocês num determinado assunto que porventura eu tenho colocado, e você vai colocar a sua opinião. Olha, eu não vejo por essa forma, eu vejo desta forma, assim, assim, assado. Ótimo, pronto, legal, bacana. Eu não posso jamais dizer, olha, tudo que eu falo aqui está correto e tudo que vocês falam está errado. Ou vice-versa, de forma alguma. Eu tenho uma visão, eu tenho um conhecimento, esse conhecimento me dá uma visão, né? E eu faço uma determinada colocação. Vocês têm outros conhecimentos, têm outras visões e outras colocações, necessariamente que pode não bater com a minha, tá? Então, isso é ter liberdade, essa é a liberdade individual. Por isso que numa escolinha, né, e vocês que trabalham, é estagiário, trabalham em escolinha, existe muita liberdade individual. Então, a criança, ela corre de um lado para o outro, através de uma liberdade, através de uma liberdade vigiada, né? A criança, ela está sendo vigiada, não significa que ninguém esteja olhando, mas ela tem liberdade. E é muito através dessa liberdade que você tem um crescimento, tá? Então, a liberdade individual, ela é importantíssima. A restrição ao poder das Forças Armadas, óbvio. Precisa ter Forças Armadas? Precisa. Eu preciso ter polícia? Preciso. É necessário tudo isso? Sim, é necessário. É preciso que a polícia esteja na rua? Sim, é preciso que a polícia esteja na rua. É necessário que a polícia nos pare, nos peça documentos? Sim, isso também é necessário. O que está errado é a restrição, a imposição, o exercício do poder, né? Se prevalecer deste poder, isso sim é que está errado, tá?
O outro restante, a pessoa está ali, essa pessoa é o policial, né? E como cada um de nós, por exemplo, cada um exerce o seu ofício, a sua profissão, né? E onde você está exercendo a sua profissão, você, digamos assim, entre aspas, tem autoridade maior. Esta autoridade que você tem não te dá o direito de você se impor às pessoas. É isso que a gente precisa entender, tá? Eu tenho uma autoridade para exercer a minha profissão. Então, por exemplo, como professor, eu tenho autoridade de chegar para vocês e falar assim, olha, eu necessito que vocês façam silêncio para que eu possa dar a minha aula, tá? Essa é a minha autoridade. Eu jamais posso pegar uma régua, por exemplo, ir lá bater na mão de vocês, colocar vocês virados para a parede, falar para vocês sair da sala. Isso não. Aí eu estou extrapolando o meu poder, né? O policial é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós estamos passando na rua, o policial, ele pode chegar e falar assim, olha, fulano, eu preciso olhar os seus documentos, você pode me prestar os seus documentos para que eu possa olhar? Eu não posso jamais assim, não vou dar meu documento, porque você é isso, você está falando comigo áspero, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Não, ele está exercendo o seu poder, né? Exercendo o seu ofício. Ele tem aquela autoridade. O que ele não pode, e isso tem que ser, tem que usar de represália cada vez mais, é fazer tudo isso extrapolando o seu poder, né? Abusando do seu poder. Isto não. Né? Mas nós precisamos entender tudo isso. Então, a restrição ao poder das Forças Armadas justamente é essa. Né? A Força Armada está lá para que não haja nenhum tipo de problema, para que defenda a sociedade, nos defenda como indivíduos e tudo mais. Ampliação da licença gestante e a criação da licença paternidade. Isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu, né? Ampliou-se a licença gestante, de 3 meses passou a 6 meses, e criou-se a licença paternidade aí de 7 dias, né? Algumas empresas também, né? Alguns segmentos estenderam essa licença paternidade na mesma quantidade da licença gestante. Então, a pessoa fica lá 6 meses em casa, então o pai também tem direito a ficar 6 meses em casa. Algumas empresas, grandes empresas, né, adotaram também esta prática de que o pai também possa ter a mesma licença paternidade do que a mãe, né? Mas, no geral, no cômputo geral, já é um grande avanço, né? A licença paternidade, ela é de 7 dias, ela é de 1 semana. Aumento da remuneração nas férias, que foi a criação do 1/3, até que então nós não tínhamos as férias, né? Antigamente, as férias você recebia, e ainda continua sendo, tem muita gente que confunde isso, né? A remuneração das suas férias nada mais é do que você receber 1 mês de trabalho sem você trabalhar, né? É o mês que você está de férias, tá? Então, naquela época, nós recebíamos as férias, e o que era? Você recebia lá o seu salário sem trabalhar, né? Então, só abrindo um parênteses aí, né? As pessoas, o que elas faziam? Elas recebiam as férias, e aí saía para viajar, e no mês seguinte não recebia nada, porque ela já havia recebido aí o salário antecipado, né? Então, gastava tudo. Então, criou-se aí o aumento da remuneração das férias, que foi 1/3, justamente para dar esse lazer à pessoa, essa tranquilidade à pessoa, né? Porque assim, a pessoa saía de férias, ficava em casa, porque basicamente não podia gastar dinheiro, porque era dinheiro de pagar as contas. Então, ela recebe 1/3 a mais, justamente para que ela possa ir, sair, fazer alguma coisa, passear, se for o caso, se houver possibilidade, tá? E tudo mais, tá? A diminuição da jornada de trabalho, nós tínhamos uma jornada mais extensa, né? De 48 horas, e passou a ser uma jornada de 44 horas. E a não interferência do Estado nas organizações sindicais e o reconhecimento do direito de greve, né? Que foi a partir daí, o governo até então ele intervia demais nas organizações sindicais,
né? E não reconhecia o direito de greve. Todas as vezes que tinha greve, pode parar de fazer isso, etc. e tal, e passou a não reconhecer o direito de greve, né? Desculpa, passou a reconhecer o direito de greve, o que antes ele não reconhecia. Hoje o reconhecimento existe o reconhecimento de greve. Se bem que, né, uma opinião aí meio que pessoal, digamos assim, né, não é opinião da instituição, mas eu acho que muitas vezes, durante a greve, as pessoas extrapolam um pouquinho, né, o fazer greve, o expressar a sua liberdade de opinião, digamos assim, né, e aí a gente acaba prejudicando outras pessoas, né, porque, volto de novo lá no primeiro, você tem uma liberdade individual, né, então, quando você avança na liberdade do outro, você está tirando a liberdade do outro. Então, assim como você tem uma liberdade, eu também tenho a minha liberdade. E a minha liberdade, claro, ela vai parar onde começa a liberdade do outro. Eu não posso avançar na liberdade do outro, eu não posso tirar a liberdade do outro. Muitas vezes, o que me chateia justamente é esse, né? Quando querem fazer uma paralisação, uma manifestação e etc e tal, acabam se prejudicando outras pessoas que basicamente não têm absolutamente nada a ver com aquilo que está acontecendo e aquelas pessoas são prejudicadas, tá? Muito bem. Diante de tudo isso, né, diante de todo esses avanços, como é que ficou a educação diante desse quadro, né? Não sei se vocês são ou não desta época, tá? Mas eu queria saber, antes da gente continuar, eu gostaria de saber a opinião de vocês agora, né? Mediante tudo isso aqui que você viu, talvez você tenha vivido, talvez você tenha passado, como é que ficou a educação diante desse quadro? Eu gostaria de escutar vocês aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. eu acho, eu estava tentando lembrar, eu acho que eu entrei na escola em 76, eu acho que eu ingressei, ou 74, porque hoje eu tenho 48. Eu não me lembro muito dessa mudança da escola. Eu me lembro muito, as minhas lembranças da escola, eu estudei na escola do estado, mas numa escola muito boa, que chamava Premem, que hoje ela foi dividida em vários locais, que a prefeitura hoje é uma escola municipal, tem uma secretaria da prefeitura ali, e aí eu tenho muitas boas lembranças, assim, né, de uma escola de muita qualidade. Nessa época eu tenho lembranças porque meu pai era metalúrgico, então meu pai foi da frente de greve. Me lembro muito dessa situação que você comentou, do meu pai. Naquela época ele trabalhava na General Elétrica, que não existe mais, né, na GE, e eles assumiram a fábrica, ele passou dias lá dentro, né? Então, assim, eu nasci, eu cresci, né, nessa estrutura dos metalúrgicos, né, do sindicato e tudo mais. Então, eu tenho muito mais lembranças dessa época, do que eu aprendi, né, da vivência que eu tive, e da educação. Eu não senti essa diferença, né? Então, é isso. Tá, entendi. Digamos que você já nasceu na transição e você já nasceu no berço aí das greves, digamos assim, né? Não sei se você vai querer se expressar, tá? Respeito à liberdade individual, óbvio, né? Mas você teve um momento da sua vida, você viveu um momento da sua vida, seu pai dentro da fábrica, tomar a fábrica, aquela coisa toda, e a gente sabe, eu pelo menos me lembro muito bem, né? Eu já tenho um pouquinho mais de idade que você, então isso para mim era muito vivo, né? Porque eu tinha muito problema para sair para trabalhar, para voltar do trabalho, né? Eu moro aqui do lado da Volkswagen,
Então, eu sofri demais com greves da Volkswagen de manhã, de tarde, de noite, porque naquela época existiam 3 turnos e tudo mais, né? Eu sempre fui um funcionário administrativo, eu nunca fui um funcionário de fábrica, né? Então, minha concepção é uma concepção diferente, não recrimino, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu tenho uma concepção diferente, né? Justamente por respeitar as liberdades individuais das pessoas, tá? Mas eu queria saber de você, se você quiser, né? Não sei se você... Como foi viver isso com seu pai lá? Hoje você tem isso enraizado em você, digamos assim, você é uma metalúrgica, você é uma pessoa de greve, você é uma pessoa, ou você aprendeu com isso, você vê isso de uma forma diferente, você aprendeu isso de uma forma diferente, ou você aprendeu lá atrás de um jeito e depois os anos foram te mostrando outras coisas, outras formas. Como é que é essa transição? Professor, não, foi assim, meu pai é falecido há 5 anos, né, mas foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, como você falou, é totalmente diferente, né, o administrativo do operacional. Eu acho que os metalúrgicos naquela época, a mobilização que eles tiveram, o momento que eles se uniram para dizer, olha, eles lutaram e a gente recebe essa ajuda que eles fizeram até hoje, assim, da mobilização, da força, estamos juntos. Eu tenho uma lembrança muito boa, porque a minha mãe, como foi um momento difícil, né, teve ali no apoio com os filhos, enquanto meu pai estava ali na frente. Me lembro de uma coisa muito, né, que coisa de criança que fica, dela saindo para levar alguma coisa para ele, que ele estava lá naquele momento, né? Me lembro de algumas demissões que ele sofreu por sempre estar na linha de frente, mas ele me ensinou muita coisa, né? E aí o que aconteceu? Eu trouxe isso comigo, de ajudar as pessoas, de você estar sempre vendo o que você pode fazer pelo próximo. E eu trouxe isso. E eu sou casada há 21 anos com que eu conheci numa greve na prefeitura. Então eu fui depois, eu prestei um concurso na prefeitura de Santo André, comecei a trabalhar no recursos humanos, né, naquela época, e era justamente no passo do executivo, né? E quando teve uma greve, eu tinha aquilo, eu tinha 19 anos, assim, e eu falava, tem várias coisas que precisam mudar e tudo mais, né? Aquela coisa de aprender, e naquela época tinha a gente chama ratões, né, que não queriam mudar, aquela coisa do funcionário público de comer dentro da gaveta, não olhar no próximo, não querer mudança. Então eu participei dessa greve. E quando o executivo parou, quer dizer, poucas pessoas pararam, porque tem aquela pressão para você não parar, porque se você mandar embora e tudo mais, eu decidi que eu ia parar. E aí, quando a gente foi né, ali do movimento, né, quando o sindicato chama para a assembleia para puxar as coisas, o meu marido era o que estava à frente disso, né? Então, assim, enfim, foi amor à primeira vista e a gente está casado até hoje. Hoje o Sérgio continua funcionário público, né? Eu saí porque depois dessa greve nós perdemos a greve e eu fiquei muito, muito decepcionada. E eu falei, eu não quero mais trabalhar nisso, eu não quero mais viver isso. E aí eu pedi exoneração e fui trabalhar na empresa privada. E aí seguimos, mas o Sérgio é funcionário público até hoje, tá próximo de se aposentar. E não está mais no sindicato, né? Ele viveu algumas gerações no sindicato, hoje não mais dentro do sindicato, né? Mas a gente vive muito isso, né? Assim, de trabalhar com assistência social, de olhar para assim, eu acho que toda a minha família, né? Eu tenho tios metalúrgicos, e a gente carregou isso, meus irmãos, a gente carregou isso na vida toda, né? A gente acredita no poder assim do movimento que tem que se unir para a gente ter as mudanças às vezes necessárias que precisa ter. Nossa, que história bonita, hein? É muita história, realmente. Dá para a gente escrever um livro, né? Eu também acredito nisso, piamente no que você falou, né?
quando eu disse que eu sou funcionário administrativo, eu vejo isso de uma forma diferente, é porque eu aprendi, né? Veja, nós temos dois lados da moeda aqui, vai ser engraçado tudo isso, né? Porque assim como você é filha, né? Não foi filha, você é filha de metalúrgico, de pessoas que trabalharam no sindicato, que toda a vida trabalhou nessa parte, né? Lutando pelo direito dos outros, óbvio, né? Eu sempre concordei com isso também, né? Eu sou filho de policial militar. Então, nós temos dois lados da moeda aqui, né? Nós temos o lado de lá e nós temos o lado de cá, tá? E a minha educação, diferentemente da sua educação, ela sempre foi uma educação mais rígida, digamos assim, né? Então, eu tive uma educação de muito respeito, por isso que eu sempre vivo falando de respeitar as pessoas, de quando você estiver falando, alguém para escutar, essas coisas todas, né? De respeitar a filha, respeitar o idoso, respeitar o próximo, né? De ser solícito com as pessoas, de sempre dar atenção às pessoas e tudo mais. Então, nós temos o inverso. Mas eu também tive uma educação. Meu pai faleceu há 2 anos, né? Meu pai faleceu com 98 anos de idade, faltando 2 meses para completar 99, né? Tem 2 anos que ele faleceu, fez agora em março. 2 anos, não, minto, desculpa, 1 ano. E sempre de ajudar as pessoas também, né? Então, quando eu digo assim que eu sempre fui um funcionário administrativo, que eu tenho uma concepção diferente, é justamente essa, né? Eu acho, sim, que a gente deve lutar pelos direitos. Nós estamos realmente colhendo frutos por tudo que essas pessoas fizeram por nós no passado. Hoje a gente colhe frutos, né? Apesar de que aquela história, aquilo que a gente comentou a semana passada, de que a história é cíclica, realmente ela está voltando de novo do mesmo jeito, né? Nós estamos sendo podados de novo a querer falar alguma coisa, dizer alguma coisa, com medo de represália, medo de perder emprego e tudo mais. Então, a gente está voltando isso de novo, né? Mas, assim, quando se faz alguma coisa, eu acho que eu preciso parar muito para ver os outros, né? Às vezes eu tomo uma determinada atitude que eu estou prejudicando outra pessoa. Então, é nesse sentido sempre que eu digo, né? Olha, você quer tomar uma atitude? Tudo bem, você pode tomar atitude, deve tomar atitude, né? Você deve acreditar naquilo que você está fazendo. Eu endosso muito isso, eu encorajo muito isso, eu encorajo muito a criatividade, né? Eu tento motivar as pessoas a fazerem as coisas, independente de qualquer coisa, mas desde que não prejudique a pessoa que esteja do lado, sabe? Eu vejo muito isso, eu tomo muito cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que tomar uma atitude aqui em sala de aula, eu não vou tomar uma atitude que eu me prevaleça, por exemplo, não, eu vou ver o meu lado. Se vocês estão sendo beneficiados ou não, o problema é de vocês, não é meu. Não, de forma alguma. Muitas vezes eu vou me prejudicar para poder tomar partido de vocês, né? Então, é desse jeito que eu vejo as coisas, né? Não é muito diferente do que vocês veem, tá? Mas, enfim, com esses avanços aqui, né? A gente teve grandes mudanças, né? Para mim, houveram grandes mudanças, porque eu tive na escola de uma certa forma e depois, quando eu comecei a estar na escola aqui, já era de uma outra forma, já era de uma outra maneira. Eu lembro aí que já no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, que quando eu comecei a me formar, né? A gente já era um pouquinho para virada na escola, né? Então a gente já aprontava algumas coisas, a gente já colocava as manguinhas de fora, digamos assim, né? Já arrumava, entre aspas, alguma confusão dentro da escola, porque a gente já estava começando a se utilizar dessa liberdade individual de colocar a sua expressão e tudo mais, né? Aquilo que se tinha vontade de falar. Tá? Muito bem. A partir daí também,
nós temos a elaboração de uma nova LDBEM, né? Os novos velhos embates, né? Porque entre a lei da diretriz da educação, né? A lei da diretriz básica da educação, e você percebe que entra uma e sai outra, continua sendo a mesma história. É aquela história, de, por exemplo, de eleição, né? Eu vou ver segurança, educação e saúde. Entra um, sai outro, eu vou ver educação, saúde e segurança. É sempre aquela mesma coisa, né? Então, a luta pelo poder público e gratuito ressurge com um novo alento, ultrapassando até os limites da nova Constituição brasileira. Nós podemos verificar que o debate sobre uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional já vinha sendo realizado desde outubro de 1988. E no semestre de 1990 começa a fase de discussão e votação do texto que se estende até julho do mesmo ano, né? Então, de novo, começa-se aí a discutir a lei de diretrizes, né? Mas, infelizmente, debatendo novos, velhos embates, né? Continua-se a debater os velhos problemas da educação, né? E esses velhos problemas da educação são os velhos problemas que nós temos até hoje, né? Uma educação de mais qualidade, um professor melhor remunerado, a escola, que todas as pessoas tenham acesso à educação, né? Que esse acesso seja igualitário a todas as pessoas e tudo mais. E é por isso que a gente vem sempre aí brigando, a gente sempre vem discutindo, tá? Em julho de 1991, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública analisou emendas apresentadas até então com o objetivo de verificar a manutenção de alguns princípios considerados básicos, como, por exemplo, a gratuidade e a laicidade, né? Então, uma escola laica, uma escola que não pende nem para um lado, não pende para o outro lado, e também da gratuidade. A democratização para todos os níveis, porque nós não temos uma escola pública democratizada, né? Que todo mundo tem acesso. Quando a gente fala de uma escola pública democratizada para todas as pessoas, basicamente a gente está falando um pouquinho mais do... Estamos indo para o ensino superior do que propriamente para a escola aí de primeiro, segundo, escola básica, escola fundamental, né? Porque essa sim a gente consegue, de uma forma ou de outra, atender todas as pessoas, e se bem que a gente precisa um pouco mais de investimento nisso, né? Para que realmente todas as pessoas possam ter aí acesso. A gente sabe que em determinados lugares você não tem uma escola, a pessoa demanda muito tempo para ir até a escola, às vezes perde quase o dia inteiro para poder chegar na escola, para poder voltar, enfim, aquelas coisas todas, né? Mas essa democratização em todos os níveis é muito pela escola superior, o ensino superior, onde nós temos uma dificuldade muito grande, né? O povo tem uma dificuldade muito grande para poder ter acesso a essa escola, né? Então, é necessário que exista realmente aí uma reforma, né? Para que exista uma possibilidade maior das pessoas, né? E uma das formas de se resolver esse problema é justamente o investimento na educação, né? É justamente você... Claro, você precisa melhorar o ensino público, né? Isso realmente precisa acontecer, isso precisa acontecer de uma forma urgente, né? Voltar, dar ao professor de novo autonomia em sala de aula, porque o professor perdeu totalmente a autonomia em sala de aula, né? Então, isso precisa novamente acontecer. Claro, essa autonomia não significa aquele poder de repressão, mas o poder de autonomia dentro de sala de aula, né? Se você não quer respeitar a pessoa que está ali como professor, você precisa respeitar a pessoa, o profissional que está ali como pessoa, né? Não, disso de um aluno, pelo amor de Deus, um aluno de 13, 14 anos avançar em cima de um professor, né? Ou vários, e bater no professor, né? Agredir ao professor e tudo mais, é uma coisa muito desagradável. Eu mesmo, no início
quando eu comecei na instituição, isso em 2012, né? Logo que eu entrei em fevereiro, no mês de abril, eu tive uma represália de alguns alunos de uma sala em que eles partiram para me agredir, né? Eu tinha 3 meses de instituição. Graças a Deus eu tive cabeça fria, eu tive cabeça fresca, consegui levar a situação muito bem levada, né? E que ele acabou culminando na expulsão ali dos 2 alunos que vieram e tentaram me agredir, né? Uma situação muito desagradável. Era uma época de prova, uma situação de prova, foi uma situação muito, muito delicada, né? E graças a Deus eu tive sangue frio ali, nada de pior aconteceu, né? Mas foi uma situação realmente complicada, né? Então, o que a gente precisa justamente é isso, né? Ter mais escolas, né? Além de melhorar a educação, nós precisamos ter mais escolas. É o caminho para você poder aí, digamos assim, democratizar para todos os níveis, né? Porque aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, que conseguem estudar durante a sua vida numa escola privada, né? Claro, isso é óbvio, isso é público, isso é notório, não precisa ser muito inteligente para pensar nisso, que essas pessoas vão ter uma probabilidade maior, né? Claro que a probabilidade ela tem dos 2 lados, né? Não significa que só aquela pessoa é dotada, você tem outras pessoas que são dotadas também, mas que a probabilidade daquela pessoa conseguir uma vaga numa escola pública boa, de uma faculdade pública, digamos assim, de uma federal, de uma USP, é muito maior do que aquela pessoa que, infelizmente, durante toda a sua vida estudou numa escola pública, né? Vai ser muito difícil. Então, eu preciso ter mais escolas, né? Para que eu possa receber essas pessoas, né? E também qualidade e recursos financeiros, isso também precisa estar aí atuante, né? Eu preciso ter uma qualidade melhor, né? Para que eu possa ter qualidade, eu preciso ter mais recursos financeiros. Ou seja, precisa haver um investimento maior nas escolas públicas, né? Nós vimos aí alguns meses atrás a discussão do dinheiro da educação, né? Do fundo, do Fundeb, e de repente, uma semana depois que aquilo foi aprovado, já queriam tirar verba dali para aplicar em outro lugar. Isso não é certo, né? Então não adianta eu aprovar, olha, povo, eu aprovei esta quantia, assim, assim, assado, e no dia seguinte eu tiro dinheiro e jogo dinheiro em outro lugar, né? Então tudo isso é uma grande promessa e isso não vai resolver grande coisa, tá? Em 92, começou a ser comandado por parlamentares ligados ao governo do então presidente Fernando Collor, um processo de obstrução ao projeto da LDB que tramitava democraticamente na Câmara dos Deputados. O senador Darcy Ribeiro, naquela época, junto com o senador Marco Maciel, e com a aprovação do MEC, apresentou um projeto de LDB no Senado Federal. Então, veja que todas as vezes que você tramita alguma coisa no Congresso, na Câmara, né, que é referente à parte da educação, a gente tem aí uma grande dificuldade. Mas, naquela época, o senador Darcy Ribeiro, junto com Marco Maciel, que era uma pessoa também que se importava com a educação, se importava realmente com o povo, né? Eles apresentaram um novo projeto de LDB no Senado Federal, porque o outro estava meio parado ali, né? Então, a nova lei de diretrizes, e base da educação nacional, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 17 de 12 de 1996 e foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 20 de dezembro de 1996, tá? Veja que nós não vamos entrar no mérito aqui da LDB, né? Mas eu não sei se vocês já leram, se vocês já pesquisaram alguma coisa da LDB. Fica aqui também a minha sugestão que vocês possam baixar a LDB, dar uma lidinha, né? Começar a estudar a LDB, porque isso é muito importante para vocês, para o curso de vocês, tá?
Isso é muito importante. Então, fica a minha sugestão aí para vocês debaterem isso, né? Eu sei também que... Oi, diga. É um aplicativo? Não é um aplicativo. Se você colocar a Lei das Diretrizes e Base, a LDBem, né? Se você colocar a LDBem, ele vai te trazer a lei, ele vai te trazer um arquivo em PDF. Ah, entendi. Tá? É como se fosse uma constituição, digamos assim, né? Uhum. Tá? Obrigada. Então, para vocês, isso é importantíssimo, né? Principalmente quem trabalha, por exemplo, quem trabalha na área educacional, ok? Quem trabalha na prefeitura, isso é importante. Quem quer prestar concurso, isso aqui é importante. E prestar concurso, sim, que eu digo, na área educacional, né? Em outras áreas, não. Mas na área educacional, se você for prestar concurso, vai cair LDBem, não tem por onde, tá? Se você trabalha na prefeitura, tá? Vira e mexe, isso aqui está sendo cogitado, isso aqui está sendo falado. Olha, pessoal, nós não podemos fazer isso porque a LDBem diz isso, a LDBem diz aquilo, nós precisamos trabalhar em consonante a... Tirar seu celular, se você não fizesse RC agora. Não. João, você vai acordar seu irmão? Eu tenho que fazer um negócio. Você precisa trabalhar em cima disso, né? Então, para quem está nessa área, isso aqui é importantíssimo, tá? A educação e estratégia para fazer justiça social. Né? Diante do quadro de profundas crises política, econômica, social, o Estado procura instrumentos de aproximação e de incorporação das massas populares, mostrando a intenção de diminuir as desigualdades e de assistir os despossuídos. A educação passa a representar uma das estratégias destinadas a realizar a justiça social. No âmbito da economia, o Plano Cruzado 1, o Cruzadinho e o Plano Cruzado 2 representaram estratégias de estabilização da economia num determinado período, né? Então, naquela época também, a gente viveu aí o Plano Cruzado 1, Cruzadinho e também o Plano Cruzado 2, a fim de poder fazer alguma coisa, porque nós tínhamos aí uma grande crise na política, na economia e também na crise social, né? Uma inflação muito grande, né? Um poder aquisitivo muito pequeno, então existia uma desigualdade muito grande. O governo tenta fazer alguma coisa com a intenção de assistir todas essas pessoas aí que estivessem passando por necessidades, né? E uma dessas estratégias era justamente a educação. Então, sempre achou-se que entre aspas, né, só para a gente poder entender, não, nós estamos distribuindo mochila, nós estamos distribuindo caderno, nós estamos distribuindo uniforme, então as pessoas, né, aquilo fica bonito diante dos nossos olhos, é muito bacana, é muito legal, mas eu preciso de educação, percebe? Né? Não é uma cesta básica que vai resolver o meu problema, não é um uniforme que vai resolver o meu problema, não é alguns cadernos que irão resolver o meu problema. Eu preciso de internet, eu preciso de um tablet, eu preciso de um computador, eu preciso, né? Eu preciso ter acesso às redes sociais, porque eu preciso começar a entrar nesse mundo tecnológico, né? Eu preciso fazer parte desse mundo tecnológico, entendeu? Então, nós precisamos muito analisar o que está sendo feito, qual é a proposta que você tem para a educação, né? Nós vimos aí há períodos atrás, né? O governo ou a prefeitura vai distribuir uniforme, e o uniforme chegou no final do ano, né? E quando chegou, já não tinha mais validade, não precisava mais nada. E aí a gente viu que teve corrupção no meio de tudo isso e etc e tal. Por quê? Porque estão tentando fazer alguma justiça social, né? Então eles usam a educação como uma estratégia para fazer justiça social. E aí a gente acaba ficando realmente sem um investimento dentro da educação, tá?
Dentro do quadro de concessão de privilégios a alguns setores e de exclusão de muitos outros do estoque de bens considerados básicos para uma sociedade sobreviver com dignidade, com saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana, lazer, é que se coloca o perfil do nosso país hoje, onde os excluídos representam uma parte significativa da nossa população. Assim, se torna difícil falar em cidadania diante dessas constatações. Então, por que existem muitas pessoas excluídas? Justamente por causa da educação, né? Quando você não tem acesso à educação, que é o primeiro degrau da sua socialização, né? A educação é o primeiro degrau da sua participação, da sua criação, digamos assim, da sua iniciação como um cidadão, ela se dá através da educação. E quando nós tiramos o direito dessas pessoas, né, ela realmente passa a ser um excluído. Se você pegar a maior parte das pessoas, né, que caminham, que vagam por esse mundo afora, né, que dormem na rua, que não tem emprego, não tem um teto para morar, não tem família, não tem absolutamente nada, digamos assim. Se você pegar, você vai ver que a maior parte dessas pessoas, né, são pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à educação, né? São essas pessoas excluídas, são pessoas que não tiveram a oportunidade. E no meio dessas pessoas, você descobre ali vários talentos, você percebe isso, né? Existem pessoas ali também que foram pessoas que não deram muita sorte na vida e que são pessoas estudadas? Sim, claro, existem, né? Toda regra existe a sua exceção. Então, existe aí, nós temos um outro degrau, que não é o nosso caso aqui, mas é um outro degrau, que são aquelas pessoas já de uma idade mais avançada que não conseguem ter a sua colocação, né? Ou seja, a empresa chega para você e fala assim, olha, eu preciso de alguém com muita experiência, né? Mas que tenha 30 anos. Então, como é que eu vou ter muita experiência com 30 anos, né? Eu não consigo ter muita experiência com 30 anos. 20 anos, basicamente, da minha vida, 20, 25 anos, digamos assim, é o tempo que eu levei para ter aí a minha infância, a minha adolescência e conseguir entrar, né, na faculdade, me especializar, fazer alguns cursos. Eu cheguei com 25 anos de idade, digamos assim. Né? Como é que eu posso ter experiência na vida com 5 anos de trabalho? Não dá experiência a ninguém, né? Você precisa sempre ter um pouco mais de experiência. Só que quando a pessoa tem um pouco mais de experiência, aí você não tem idade para assumir aquele cargo, porque você já está, segundo a sociedade, você já está velho para tudo aquilo, né? Então, por isso que acaba existindo aí os excluídos. Mas a grande parte dos excluídos aqui é justamente aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à educação, né? Ficaram à margem de tudo isso, acabaram sendo marginalizados, né? Acabaram ficando ali, tá? Então, a preocupação com os excluídos seria observada mais ainda quando aconteceu o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, terceiro PND, que diz assim, o objetivo síntese deste terceiro PND, do Plano Nacional de Desenvolvimento, é a construção de uma sociedade desenvolvida e livre em benefício de todos os brasileiros, no menor prazo possível, e que o processo de desenvolvimento deve orientar-se para o melhor equilíbrio setorial e regional da economia brasileira e para a melhoria da renda das classes sociais de menor poder aquisitivo. Né? No papel, tudo isso é muito bonito, tudo isso é maravilhoso, mas eu preciso colocar tudo isso em prática. Né? Então, é um assistencialismo para os despossuídos, mas que muitas vezes acaba não decolando. Se faz aí um fórum, se faz um seminário, se faz uma série de pedidos, mas que realmente acaba não acontecendo. Né? Sobre as áreas densamente povoadas e carentes de recursos, esse mesmo texto do PND, ele era muito enfático, e o que ele dizia? Deve-se beneficiar o desenvolvimento, abre aspas, no caso do Nordeste e das periferias das grandes cidades, através de ações que beneficiem diretamente a expansão
e a melhoria da educação e cultura, saúde, saneamento, previdência social, habitação popular e desenvolvimento comunitário, fecha aspas, né? Então, eles são muito claros aqui que eles dizem, no caso do Nordeste, depois eles incluem as periferias das grandes cidades. Então, você precisa ter um investimento lá. E qual é o investimento que geralmente o governo faz, né? Ele não dá ali a vara de pescar e a isca. Ele dá já logo o peixe, que é muito mais fácil eu resolver o problema dessa forma, né? Por isso que todas as vezes nós vemos ali a falta de investimento no Nordeste, que poderia, né, que deveria haver um grande investimento ali. Quando você vai, por exemplo, vamos dizer no caso do Nordeste, se eu tiver investimento no Nordeste, eu acabo com a evasão de pessoas de lá, né? Se eu tenho menos evasão, então eu estou mantendo as pessoas lá, o que vai acontecer, por exemplo, com a nossa cidade aqui? Eu começo a ter mais emprego aqui, mais oportunidades aqui, né? Por isso que é importante você descentralizar aí os investimentos. Então eu preciso investir no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, em todos os lugares. Eu preciso investir. Então eu preciso trazer investidores, né? Fazer com que esses centros se transformem em grandes centros, porque eu acabo, além de eu desenvolver a região, né, economicamente, e também através do turismo, do lazer e tudo mais, eu acabo retendo essas pessoas na sua própria cidade, próximo dos seus familiares, né, da sua cultura, das suas raízes, né, e eu deixo de ter aí uma migração. Então, eu acabo fazendo, em contrapartida, eu acabo fazendo uma outra região, sem mesmo investir, ela acaba crescendo, porque eu acabo tendo visão de pessoas, né? Eu acabo gerando o quê? Eu acabo gerando emprego, tá? Então, eu acabo gerando emprego na minha própria cidade. É como, por exemplo, você tem investimentos, por exemplo, aqui em São Bernardo, ou ter em Santo André, você não vai procurar emprego na cidade de São Paulo, você vai procurar emprego em Santo André, você vai procurar emprego em São Bernardo, próximo de onde você mora, né? Isso faz com que você tenha menos tempo de locomoção do seu trabalho escola, escola, casa, né? Fica mais próximo da sua família, né? Muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, aí também se cria, na teoria, vários planos participativos, né? Naquela época, o discurso do Sarney foi educação para todos, tudo pelo social, né? Então, surge aí o primeiro PNDNR, com orientação básica de combate à pobreza, no âmbito de questão educacional. Ele se aproxima das principais bandeiras e símbolos críticos existentes na produção teórica e ações de luta professorado. Então, através de uma educação para todos, não, nós vamos ter uma educação para todos, mas o que é essa educação para todos, né? De que forma essa educação para todos? Então, não adianta eu construir um prédio, colocar lá dentro 100 pessoas, eu preciso ter qualidade, eu preciso ter equipamento, eu preciso ter pessoas motivadas, eu preciso ter professores bem remunerados, professores motivados, alunos motivados, família motivada, né? Não adianta mandar o aluno para a escola, um grande problema justamente é esse, né? Muitas vezes a família manda a criança para a escola, para a creche, enfim, para qualquer outro lugar, e aquela criança, a única refeição que ela tem é aquela refeição que ela tem lá na creche, na escola, né? Vai chegar em casa e não vai ter refeição. Então, não adianta, né? Eu como, né? Mas a minha família em casa não come, passa necessidade, né? Então, isso é muito difícil. Isso me remete, abrindo um parênteses aqui, já que nós estamos falando também de nostalgia, né? E eu sei que cada um de nós aqui tem uma história, né? Eu lembro há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás mesmo, né? Mas eu não me esqueço disso e agradeço. É o que eu digo para vocês, a história precisa ficar viva
na vida da gente, para a gente lembrar o passado, para que você não erre no futuro, né? E mesmo assim, às vezes a gente acaba errando, né? Mas eu lembro há muitos anos atrás, num período da minha vida em que eu passava uma necessidade muito grande, né? Eu tinha ficado... Foi um período de muito desemprego, né? Nos anos lá de 1983, 82, 83 mais ou menos, né? Deixa eu ver se foi nesse período. Não, um pouco mais para frente. Não, é isso mesmo, 82, 83, né? Passando por uma dificuldade muito grande, uma necessidade muito grande, e tinha ficado sem emprego durante um bom período, né? Parcela da minha casa atrasada, contas atrasadas, tal, eu não conseguia arrumar emprego. E batalhando, eu consegui arrumar um emprego de temporário numa empresa lá na Casa Verde, moro aqui em São Bernardo, e ia até a Casa Verde para trabalhar. Então saía super cedo de casa e chegava muito tarde em casa, né? E era uma necessidade muito grande, né? Não tinha dinheiro basicamente para nada, né? E eu lembro um dia em que eu estava almoçando na empresa e um prato de comida muito grande, né? Porque a empresa era uma empresa muito boa, né? Uma empresa grande, tinha refeitório, aquela coisa toda, né? Aquelas empresas que tinham refeitório naquela época, aquela coisa toda. E eu lembro que eu estava com aquele prato de comida na minha frente, muita comida para mim comer. E naquela hora eu lembrei que na minha casa não tinha comida. Então estava minha esposa e meus filhos em casa e que provavelmente eles não tinham aquela quantidade de alimento que eu estava ingerindo ali, né? E aquilo me deu uma tristeza muito grande, né? Daquela situação toda. Claro que minha esposa aqui conseguia fazer alguma coisa, não deixava os meus filhos sem comida, mas a gente sabe como é que é, né? Então aquilo realmente tocou, aquilo realmente faz com que você pare, você pense na vida, você veja aí quantas injustiças acontecem, né? Quantas coisas, tal. E por outro lado também te dá aquela força para você continuar ali no teu trabalho, na tua batalha e mostrar que, pô, não vou desistir, eu vou continuar, que eu sei onde eu vou chegar, né? Isso é importante. Por isso que é importante a história, né? Por isso que é importante deixar a história viva. A gente não pode, né, acabar, passar uma borracha no passado, simplesmente dizer, olha, não existe mais isso e tudo mais. Não, tem que continuar vivo para a gente aprender, né? Para a gente relembrar tudo isso, tá? E aí, tentam se fazer aí a união, né, a melhoria do sistema escolar brasileiro, e precisa, claro, ter aí uma união, né, um consenso, uma conversa entre professores e, claro, o governo precisa se conversar, precisa sentar, precisa discutir tudo isso, né? Então, passa-se a ter aí uma redefinição das funções da escola de acordo com a realidade brasileira, porque a gente precisa ver a nossa realidade, né? A nossa realidade é uma realidade diferente do o restante do mundo, né? Primeiro, universalizar o ensino de primeiro grau, melhorar e ampliar o segundo grau, melhorar na época, né, o supletivo e a educação especial, atualizar o sistema acadêmico, integrar a educação física e o desporto, utilizar recursos tecnológicos para fins educativos, redefinir as competências institucionais no exercício dos encargos públicos. Tá? Então, nós temos aqui algumas ideias, alguns objetivos, né, do que a gente realmente precisa ser feito, né? De acordo com a realidade, né? Quando eu falo universalizar o ensino de primeiro grau, eu preciso ver a minha realidade. A minha realidade aqui do Sul, ela é diferente da realidade do Norte. Ela é diferente da realidade do pessoal do Centro-Oeste. Então, mesmo que eu universalize tudo isso, né, eu preciso ter em mente a minha realidade, né? Por exemplo, se você pegar o feijão preto, né,
que é muito consumido, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A gente consome aqui também, mas o Rio de Janeiro consome uma quantidade muito grande de feijão preto, tá? Não adianta você querer levar esse feijão preto lá para o norte e nordeste, que ele não será consumido, tá? Na quantidade que você gostaria que ele fosse, óbvio, né? É claro que tem pessoas lá que apreciam, que comeriam, né? Apreciam a culinária, a diversidade disso, mas a grande população não vai consumir o feijão preto porque não é a sua realidade. Assim como as comidas lá do norte e nordeste, se você for colocar aqui para nós do sul e sudeste, a gente vai comer? Nós vamos comer talvez uma vez por mês e olhe lá, né? Ah, comida muito forte, tempero muito forte. Então, eu vou comer uma vez e daqui um mês que vem ou daqui 2 meses é que eu vou novamente ingerir esse alimento, que é muito forte. Justamente por causa disso, a realidade é diferente. Não adianta eu querer pegar a forma da educação daqui, do jeito que é feito aqui, e colocar para lá, que não vai conseguir, né? Vai demorar para você passar essa educação, para você educar e tudo. Então, precisa se fazer essa redefinição, mas observando a realidade de cada um, a realidade de cada região, para que realmente você tenha um proveito maior, tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar esse vídeo aqui para vocês, eu vou tentar passar o vídeo, mas se não for possível passar o vídeo, depois vocês podem acessar esse material lá na área restrita de vocês, já está disponível lá, tá? E vocês podem assistir o vídeo, tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui, vamos ver. A educação e a emergência de múltiplos. Espera aí só um minutinho. Só um minutinho, gente, só um minutinho, tá? Os paradigmas. Interessante. A palavra emergência ela tem que aparecer para nós em dois sentidos fundamentais. O primeiro é emergir, como vir à tona. Mas, ao mesmo tempo, emergência como uma situação de rapidez, que exige também uma... Vocês estão escutando ou não? Sim, prof. Sim, professor. Ah, então tá. Então deixa eu colocar do começo. Beleza. Vai lá. educação e a emergência. Professor, eu agora não estou ouvindo. Eu não sei se todo mundo está assim. Alguém não está escutando? Todo mundo não está escutando? Agora não está saindo som, não, prof. Tá, então peraí. Então deixa eu ver de novo aqui. Peraí, só um pouquinho.
Peraí, só um pouquinho, peraí. Educação e a emergência de múltiplos paradigmas. Interessante. A palavra emergência ela tem que aparecer para nós em dois sentidos fundamentais. O primeiro é emergir, como vir à tona. Mas, ao mesmo tempo, a emergência como uma situação de rapidez, que exige também uma tratativa dos temas da educação que tem um outro jeito rápido de pensar, fazer, mudar, alterar. É engraçado também como que na área de educação, na nossa área, muitas vezes se usa a palavra paradigma sem ter muita clareza do que é que isso significa. Claro, os gregos nos auxiliam um pouco a pensar, afinal, essa palavra ela tem dois termos de origem grega. O primeiro deles é para, que significa ao lado, e o outro deu para nós a expressão digma, que significa mostrar. Portanto, o paradigma é mostro ao lado, isto é, exemplifico. Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reolhar, apontar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Não é incomum, e a gente sabe disso, alguns dos nossos colegas, e quantas vezes nós mesmos ou nós mesmas dizemos assim, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É interessante, porque alguém que diz isso, até esse ponto, está demonstrando apenas um pouco de sanidade mental. É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos. Mas, e aí é que é um sinal curioso, de uma certa distorção pedagógica, que é imaginar alguém que diz isso, que os alunos de hoje não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos atrás, ou há 15 anos. Portanto, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que tem que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, educação lida com o futuro. Basta observar como no teu carro ou no carro de alguém, ou o carro que você usa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o futuro. E ele é maior, mais extenso do que o que nós temos no retrovisor. Algumas pessoas no nosso campo, muitas vezes, têm na condução do veículo, educação, um para-brisa menor do que o retrovisor. E o tempo todo miram ao passado. O tempo todo imaginam que a resposta está num outro tempo. Pode ser. Às vezes ela pode estar também, desde que de lá se traga aquilo que é tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. Mas, muitas vezes, no nosso passado, o que encontramos é o arcaico, aquilo que tem que ser superado, deixado de lado, abandonado. Bom, é um videozinho aí do Mário Sérgio Cortella, né, que todos nós conhecemos aí, né? A gente já viu vários vídeos, né? Já conhece ele bastante, tá? E ele fala aí de você rever aquilo que você está fazendo, né? Ele tem uma maneira interessante de você remodelar tudo aquilo que você está fazendo, né? Então, a educação, óbvio, você precisa remodelar, né? Você precisa realmente rever todos os conceitos, né? Quebrar esses paradigmas, tal. Mas ele também enfatiza, né, de uma forma bacana, e é o que eu sempre estou falando para vocês dentro da história de educação, que o seu passado ele serve ali como uma fonte de inspiração, digamos assim, né? Ele até fala isso, né? A educação ela é futuro, por isso que no seu carro o para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor, né? Porque a educação ela é futuro, então você tem que olhar para frente. Você não tem que ficar se mirando atrás. Mas, claro, você não pode esquecer de tudo aquilo que
que aconteceu lá atrás, né? Do que está lá atrás como um exemplo. Você não pode apagar aquilo. Ele até diz que muitas vezes você precisa trazer aquilo que é tradicional, aquilo que é bom, aquilo que é exemplo, e aplicar e remodelar tudo isso e seguir daqui para diante, né? Mas o que eu não posso é ficar me segurando, ficar me baseando no passado, né? É interessante a colocação que ele faz também de que os alunos não são mais o mesmo. A gente sempre vive escutando isso, né? Não se faz mais aluno como antigamente. Claro, graças a Deus que não se faz, né? Nós tivemos uma mudança, nós tivemos avanço tecnológico, o mundo globalizado, a ascensão da internet, né? Nós tivemos aí uma série de coisas, uma série de evolução, e é claro que os alunos não são mais o mesmo. Então, é óbvio que o professor também precisa se remodelar, a gente precisa fazer novas coisas, agir de uma forma diferente, ver as coisas de uma forma diferente, e também aplicar as coisas de uma forma diferente. Beleza? Muito bem.